Olá, gestores, usuários, trabalhadores e representantes de entidades da assistência social em Aracaju. Em 2025, o SUAS completa 20 anos de existência. E junto com esse marco histórico, chega a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. Esse é um momento potente para refletir sobre as conquistas, os desafios e o futuro da nossa política pública. É importante destacar que o Conselho, com o apoio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, estará debatendo os 5 eixos da Conferência Municipal dentro das 24 pré-conferências que acontecem dentro do mês de maio em todos os equipamentos da rede estatal do SUAS em Aracaju. O objetivo das pré-conferências é deliberar propostas referentes aos 5 eixos temáticos e eleger delegados que participarão da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece nos dias 3 e 4 de julho de 2025. Neste vídeo, de forma simples e crítica, nós vamos apresentar os 5 eixos que vão orientar os debates na 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com Deise Valadares, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e Cristiane Ferreira, que é a vice-presidente. E vamos falar sobre os eixos. No eixo 1, universalização do SUAS, acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Esse eixo propõe debater como garantia o acesso a serviços e benefícios em todo o país, especialmente nos territórios mais esquecidos, como periferias, áreas rurais, comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas e populações em situação de rua. Bom, então, no eixo 1, a gente vai discutir a necessidade da universalização do SUAS, mas garantindo o acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Significa que a gente garanta um SUAS como direito para todos e todas, respeitando as diversidades. Diversidade de raça, de gênero, de território, de orientação sexual, de geração, de deficiência, reconhecendo as novas e as antigas desproteções que estão presentes nos territórios, sobretudo diante da realidade do desfinanciamento, sobre todas as novas expressões da questão social que surgiram pós-pandemia, considerando as mudanças climáticas e seus efeitos e a precarização da vida. Isso mesmo, Cris. E é importante lembrar que a equidade não é a mesma coisa que igualdade, né? A equidade significa atender as pessoas de acordo com as necessidades que elas possuem. Então, quem tem mais necessidade precisa receber mais recurso para que no final todos estejam numa posição de igualdade, né? Igualdade de acesso, tanto do ponto de vista do território, de equipamentos mais próximos, ou de formas da população chegar até o serviço, quanto do ponto de vista de superar barreiras que as pessoas encontram por pertencer a determinados grupos, né? Que são gerados pelos preconceitos, pelas exclusões. E aí, no final, todos estão numa posição de igualdade quando a gente fornece equidade. E aí a gente precisa avançar para uma discussão de um SUAS que seja anticolonial, antirracista, né, anti-homofóbico. No eixo 2, aperfeiçoamento contínuo, inovação, gestão descentralizada e valorização profissional. O eixo 2 propõe que a inovação tecnológica e os sistemas de informação não sejam barreiras, mas sim ferramentas para fortalecer o planejamento e o cuidado com o território. Quando nós falamos de gestão inovadora, nós estamos pensando numa informação que circula e que pode subsidiar as ações da política de assistência, né, de uma forma mais rápida, mais moderna, mas também precisamos pensar em inclusão digital, né, tendo em vista as condições do público que a gente trabalha, para que isso não seja uma burocratização e mais uma barreira ao acesso ao serviço. E aí, quando a gente fala nessa necessidade até de atualização mesmo da gestão, né, do ponto de vista de investimento em inovação, a vigilância socioassistencial aparece no centro da discussão, né, que é uma função da política de assistência e que é imprescindível que ela tenha essas ferramentas para que elas tenham essas ferramentas disponíveis para que a gente possa aprimorar cada vez mais a área de intervenção da assistência. Isso.
E não falamos apenas da inovação tecnológica, mas também de uma inovação conceitual, de entender o que é a política de assistência, deixando para trás a herança filantrópica, assistencialista, que entendia como doação, favor, voluntariado, né? E que a gente consiga fazer uma assistência social profissionalizada, com objetivos, valores, conceitos definidos e padronizados, né? E aí, naturalmente, a gente entra na discussão da precarização do trabalho. Mais do que nunca, o SUAS está diante de um desafio de inovar, mas, sobretudo, de assegurar a qualidade dos serviços prestados, né, para a população, e a gente precisa combater a precarização do trabalho em todos os espaços onde os trabalhadores e trabalhadoras estão inseridos. Os trabalhadores precisam estar sempre em formação, né, em educação permanente, para criar uma identidade ética e política. Ética porque é preciso ter um comprometimento com o propósito da política de assistência social, né, e política porque a gente precisa entender que a nossa condição de trabalhador exige que a gente se organize, mas também que a nossa atuação como trabalhador tem efeitos concretos na vida das pessoas e tem que ter um posicionamento claro sobre os objetivos da política de assistência. Isso se faz com conhecimento, com discussão, com construção de metodologia coletiva, né, para que não seja feito como era antigamente, que era no improviso, sem, né, ações pontuais. Eixo 3. Integração de benefícios e serviços. Segurança de renda, inclusão social. O eixo 3 chama a atenção para a importância de integrar o Bolsa Família, o BPC e os benefícios eventuais com os serviços do SUAS, ofertado pelo CRAS, CREAS, Centro Pobre, Centros-Dia de Referência e unidades de acolhimento. Quando a gente fala em romper com velhos padrões, a gente está falando muito de rompimento com as práticas assistencialistas, né? Então, às vezes, a gente se pega reproduzindo práticas assistencialistas que não cabem mais dentro do SUAS hoje, né? Então, é importantíssimo que a gente rediscuta o acesso a benefícios, mas o acesso a serviços de qualidade também, para que a gente consiga garantir proteção social para as famílias usuárias dos serviços do SUAS. Isso, e a qualidade dos serviços ela está atrelada a uma estrutura física adequada, né, em termos de acessibilidade, de comportar os serviços de um equipamento com segurança, né, equipes qualificadas que tenham conhecimento da política, que tenham discussões permanentes e infraestrutura, né, material, transporte, tudo isso reflete na qualidade da política. Né? E também é importante que a gente associe essas ações dos serviços ao cadastro único, porque o cadastro único ele tem dados sobre a população que podem subsidiar a política. Então a gente precisa fortalecer o cadastro único e aprimorar. Né? E uma discussão urgente também é a da atualização da discussão sobre os benefícios eventuais, né? Hoje a gente acabou de sair de uma conferência municipal de segurança alimentar e nutricional e a gente ainda discute cesta básica, por exemplo, no âmbito dos benefícios eventuais. Então, outras políticas surgiram, outros sistemas foram se ganhando corpo e a gente precisa necessariamente fazer essa discussão e essa necessária atualização sobre os benefícios eventuais dentro do SUAS. Eixo 4. Gestão democrática, informação e comunicação transparente, fortalecendo a participação social no SUAS. O eixo 4 discute como fortalecer a gestão democrática, os conselhos de assistência social e os espaços de controle social como referência, fóruns e movimentos populares. A gestão democrática ela diz da participação dos usuários, dos trabalhadores, dos representantes de entidades em todos os espaços de decisão da política, né? Seja na gestão local dos equipamentos, seja na gestão da secretaria. Então, é preciso promover o diálogo, mas para além do diálogo, o que for considerado por esses grupos precisa ser refletido no resultado da política. Né? O que as pessoas falam precisa ser levado em consideração, porque só ouvir para dizer eu acolhi a sua demanda, mas a decisão ela é tomada à parte, não é uma gestão democrática de fato. É importante a gente lembrar do histórico de construção, né, de consolidação do SUAS. A gente teve a ousadia de implantar o SUAS através de uma deliberação de conferência, né?
Então, o que a gente tinha de documento que regulava o SUAS foi discutido em conferência. Então, o SUAS ele sempre foi construído a muitas mãos. Então, a gente prima por isso, né? Então, tá aí esse processo grande que a gente está fazendo de pré-conferências agora, visando ampliar o máximo possível a participação de trabalhadores, de usuários, das entidades e dos gestores que estão nos equipamentos na cidade toda, né? E além do município, né, o SUAS ele tem também participação do Estado e da União, né? A gente precisa fortalecer a corresponsabilidade federativa, seja no financiamento, seja no suporte técnico, né? Preciso que todos os entes estejam envolvidos na realização do SUAS. Exatamente. E aí a gente tem um exemplo muito claro disso, que Sergipe já está indo para a 16ª conferência estadual de assistência social, né? O SUAS foi pactuado aqui no estado. Então, é uma construção histórica e Sergipe e Aracaju são palco aí, né, de grandes tomadas de decisão sobre a implantação do SUAS nacionalmente. A participação social, ela depende de acesso a uma informação qualificada, né? Então a gente precisa divulgar a política, divulgar o conhecimento sobre os serviços, os benefícios, né? Combater fake news e fortalecer a representatividade nos conselhos, né? Tanto dos grupos, né, da diversidade étnica, de gênero e de diversos grupos na participação, quanto uma participação que não seja só ir lá e comparecer às reuniões sem saber do que se trata, né? Os serviços da política de assistência devem preparar usuários, trabalhadores, representantes de entidade para se apropriar das discussões que acontecem no Conselho. Eixo 5. Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS. O eixo 5 propõe debater como garantir financiamento público estável e suficiente para manter e expandir o SUAS. Por fim, a gente chega ao coração da política pública, que é o orçamento, né? A gente cai em um discurso demagógico se a gente monta um sistema, a gente pensa uma política pública, discute universalidade e a gente não assegura recurso para que ela funcione. Então, todo o desfinanciamento que vem acontecendo para o SUAS ao longo dos anos tem impacto direto na segurança da proteção social que essa política se propõe a oferecer para a população que dela necessita. Então, é urgente a recomposição do orçamento para essa política. E aí a gente pensando em todo o desfinanciamento que vem acontecendo na Seguridade Social como um todo, então que a gente não caia nesse discurso demagógico de montar um sistema belíssimo com responsabilidades pactuadas para todos os entes e que no final só o município coloque dinheiro para assegurar a proteção social para quem dela necessita, né? Então é urgente a recomposição do orçamento para o SUAS, é urgente que projetos de lei que estabeleçam o orçamento para essa política, eles tramitem com seriedade e com urgência nas casas legislativas, para que a gente possa efetivamente fazer com que o SUAS chegue aonde ele precisa chegar, né? E aí a gente precisa discutir muito a destinação de emendas parlamentares também, que comprometem, né, toda a sustentabilidade do sistema, chamar a responsabilidade dos estados no cofinanciamento também, para que desonere os municípios na oferta desses serviços. Nós não podemos esquecer que o SUAS sofreu uma série de ataques nos últimos anos, tanto para tentar descaracterizar a política, quanto para fazer com que essa política deixasse de existir nos bastidores, retirando o financiamento da política, né? Então, quando a gente luta pela recomposição do financiamento, a gente está lutando pela existência da política, pelo fim da precarização do trabalho, pela qualidade dos equipamentos, né? E hoje, com as emendas parlamentares, como o Cris mencionou, a gente tem um desinvestimento na política pública, né, para um investimento na parceria privada, nas instituições. E isso
significa que a gente não consegue garantir uma padronização, um controle da qualidade do serviço, a continuidade. A gente está voltando a uma lógica assistencialista, inclusive no modo de financiar a política. A política ela é pública, ela tem que ser feita com dinheiro público dentro de equipamentos públicos. As instituições elas têm uma função complementar que é essencial, mas a gente está invertendo a lógica, né? O grosso da política está sendo realizado pelas instituições, financiando com dinheiro público, e os serviços públicos estão ficando sem recursos. Então, pessoal, o objetivo do vídeo é trazer elementos, né, para os debates que vão acontecer nessa jornada aí de pré-conferências, que estamos com 24 pré-conferências a acontecer, e que sejam debates muito ricos. E aí, assim, a gente conta, né, com a participação de todos os conferencistas, né, para que a gente consiga qualificar cada vez mais as discussões até a nossa 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Isso. Esse é o momento que a experiência que as pessoas têm no serviço, como trabalhador, como usuário, como representante de entidade, né, e as reclamações, os reconhecimentos também do que a gente já avançou na política vão aparecer nas pré-conferências e nas conferências. Então é a hora de se posicionar, de falar sobre o que acha que deve melhorar, o que acha que pode contribuir e formular isso através de propostas. Então a gente espera todo mundo no começo de julho na nossa 15ª Conferência Municipal de Assistência. Até lá!